Por que Deus é Pai? Como essa paternidade acontece? Por que o amor de Deus fundamenta princípios para a vida cristã? É sobre esse tema que iremos estudar hoje no programa EBD Comentado Online, edição Adultos. Seja muito bem-vindo, eu sou o Pastor Luna, é com satisfação e alegria que eu recebo você aqui para mais uma aula. Vamos juntos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer por mais essa grande oportunidade de estar aqui para realizar mais essa aula. Senhor, eu peço ao Senhor que haja a iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender as verdades da Tua Palavra e que haja intenção em nossos corações de praticar o que vamos aprender aqui. Que o Senhor nos dê mais uma vez um programa edificante, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Basta que você clique aqui, inscrever-se, depois você marca todas as notificações. Quero também convidar a você a ser membro do canal. Quando você clica aqui no Seja Membro, você tem um vídeo, e aí talvez você pergunte, qual benefício eu tenho quando eu assino o Seja Membro? Você tem vídeos antecipados. O que isso significa? Muitas vezes você vai ver no canal, no vídeo escrito assim, prioridades para membros. Aquele que assina aqui tem essa prioridade. Então o vídeo é lançado no canal, primeiro os membros têm ele para poder assistir, depois é liberado para o canal completamente. Tem um valor pequeno de investimento, aonde você semeia no meu Ministério de Ensino, e a qualquer momento você pode cancelar. Também quero convidar você a dar um like no vídeo, você vai compartilhar, você vai deixar aí também o seu comentário. E se você descer aqui na descrição, você pode clicar aqui, tem sempre livros que eu recomendo. Também convido você a participar do meu canal no Telegram, porque muitas vezes tem informações lá que não estão aqui no canal. Então, o meu muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Então você tem aí a oportunidade de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário, passar aí a ser membro do canal também, para que você possa ter vídeos aí em prioridade. É interessante. Deixa eu colocar aqui para você poder ter uma ideia do que eu estou falando. Você pode notar aí na tela que está aparecendo para você, ó, que está escrito aqui, ó, prioridade para membros. Esses vídeos aqui, só os membros conseguem assistir em determinado período. Depois ele é liberado para o canal inteiro. Então, se você assina o Seja Membro, você também passa a fazer parte desse grupo que consegue assistir os vídeos aonde está escrito prioridade para membros em primeiro lugar. É um benefício que nós criamos aí para você poder também ter aí esse acesso em nome de Jesus. E com isso você também ajuda no meu Ministério de Ensino. Então vamos lá para a lição de hoje. A lição de hoje, que é a lição de número... Primeiro, vamos aí, primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eterna. E a lição de hoje é a lição de número 4, que será ministrada no dia 25 de janeiro de 2026, com o tema A Paternidade Divina. Lembrando a você que eu tenho incentivado vocês, tá? Eu estou tentando criar uma cultura que você que é professor, ou você que não é professor, mas que só vem aqui porque você faz parte da classe de adultos ou da classe de jovens, você possa assistir a lição de jovens também. Por quê? Porque está tratando de teologia sistemática da mesma maneira. As lições estão se cruzando. A lição 3, tá? A lição 3 de jovens falou sobre a natureza do Deus que salva. E a lição 3 de adultos falou sobre o pai que enviou o filho. Tá falando de salvação nas duas lições. Eu também tenho recomendado que vocês adquiram a teologia para pentecostais. Ela é exclusiva, ela tem um direcionamento para nós pentecostais. Vai tratar de doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, doutrina do homem, doutrina das últimas coisas, que é escatologia. Imagina você ter uma obra que trata da escatologia bíblica na nossa visão, dentro da nossa teologia. Irmãos, isso é muito interessante. História das Assembleias de Deus. Então eu continuo fazendo a recomendação, além de assistir às aulas de jovens e os jovens assistir a aula de adultos, também a questão de você adquirir o material aí que tem para você, para poder ter uma instrução, crescer na graça e no conhecimento. Vamos lá, texto áureo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. Qual é a verdade prática aqui? A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando o nosso amor. E aqui tem uma outra novidade. Você que adquire o material de apoio que vai ser falado ao longo da lição,
Você tem aí uma novidade. Qual é a novidade que nós temos em relação ao material de apoio? Você tem aí no comentário em PDF que você adquire. Agora eu comento também como um bônus qual é o significado do título da lição. Isso só vai aparecer no comentário. Não tem aqui no slide para você e nem no slide que você adquire. Isso aqui é você que é professor que vai ter entendimentos aqui. Qual é o motivo para estudarmos essa lição? Qual é a explicação do texto áureo para você? Qual é a explicação da verdade prática? Qual é a explicação da leitura bíblica em classe? Também qual é a explicação da palavra-chave? E tem mais, eu tenho aqui possíveis dúvidas que poderão surgir durante a aula e suas respostas para ajudar você, professor. Então tem 5 perguntas aqui que podem acontecer durante a aula e que você já tem as respostas aqui. Então o material está bem formulado e eu indico que você possa adquirir esse material de apoio. Vamos lá. Leitura bíblica, 1 João 4, 13 a 16, palavra-chave paternidade. Objetivos da lição. Todas as vezes que vamos ministrar uma lição, temos que alcançar um objetivo. Temos que ter um porquê de ministrar essa lição. Temos que ter um alvo para alcançar. Então são os objetivos da lição. É igual a pregação. Eu não vou pregar por pregar. Existe um porquê de eu ir lá pregar. Qual o objetivo que eu quero alcançar através daquela mensagem, sabe? Então a mesma coisa. Qual o objetivo que o professor quer alcançar através da aula de hoje? Vamos ver. Primeiro, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Aqui nós entendemos isso e na sala de aula o professor vai levar isso para os alunos entender. Reconhecer que confessar a Cristo como filho é evidência da filiação divina. Se eu não reconheço Jesus como filho, eu também não sou filho. Terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Então, para nossa introdução, o que está em azul é um comentário, o que estiver em preto é idêntico à lição. Deus não é pai apenas no discurso teológico, quando estamos estudando a pessoa de Deus através da palavra, Deus não é só pai nesse momento, mas na essência do seu ser e na forma como se relaciona conosco. Nesta lição, veremos que a paternidade divina é eterna, revelada na Trindade e experimentada na vida cristã por meio da fé, do amor e da ação do Espírito Santo, formando nossa identidade como filhos. Então vamos lá. Tópico 1, a revelação da paternidade do Pai. Ponto 1, definição da paternidade do Pai. Então vamos definir o que é paternidade dentro da palavra de Deus. A paternidade é atribuída à primeira pessoa da Trindade, não é atribuída à segunda pessoa, que é Cristo, nem à terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Quem está acompanhando aqui as aulas já ouviu eu dizer que primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa é só para descrever as pessoas dentro da Trindade. É um Deus, uma essência, mas são 3 pessoas, e aí nós falamos primeira, segunda e terceira. Isso não tem a ver com importância, com superioridade, mas apenas para descrever as pessoas dentro da Trindade, tá bom? Só para você entender isso aqui, que é importante. Então a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4:6. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano, 1 Coríntios 8:6. Ele é o princípio sem princípio, tá? Ele é o princípio sem princípio, porque eternidade não tem princípio, tá? Ele não é gerado, João 1,18. Mas aquele que gera o Filho, nós vamos explicar isso num outro ponto, tá? E de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Falamos sobre isso em aulas anteriores, mas eu vou dar uma ênfase nessa parte de Jesus ser gerado, tá? Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é originador de toda boa dádiva. Tiago, capítulo 1, versículo 17. O que diz Tiago 1,17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é imutável, ele não muda. Nós mudamos, Deus não. Esse texto declara que todo bem autêntico e completo tem sua origem em Deus. O mal não, o bem sim. O Pai imutável e soberano tem todo o poder, cuja bondade constante exclui qualquer associação com o mal, veja bem, e fundamenta a confiança plena em seu caráter perfeito. Porque se nós servimos um Deus que é imutável, nós não precisamos ter medo, porque ele não muda. Você vai ver que existem pessoas que você passa a ter confiança nela
e que pode acontecer em algum momento delas mudarem e ser o oposto daquilo que vocês esperavam, do que eu esperava. Mas Deus não muda, Deus é imutável. Qual é a lição bíblica desse ponto? A paternidade do Pai pertence à sua natureza eterna e soberana. O Pai é Pai eternamente. 2. A paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Esse texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. Presta atenção nisso aqui. Não houve um momento em que Deus se tornou Pai. Pastor, mas por que não há um momento em que Deus se torna Pai? Porque ele está na eternidade. Eternidade não tem tempo. Não tem passado, presente, futuro. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, o Espírito Santo sempre foi Espírito. Efésios 1, 3 e 4, Hebreus 1, 2 e 3, 9 e 14. O que diz Hebreus 1, capítulo 1, versículo 2 e 3? A nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos entender esse texto aqui. Esse texto apresenta o Filho como a revelação final e suprema de Deus. Se alguém quer conhecer o Pai, precisa conhecer o Filho. Plenamente divino, agente da criação, quando Deus diz, haja, Cristo está presente, e sustentador de todas as coisas, que realizou de modo completo a purificação dos pecados e foi exaltada à posição máxima de honra e autoridade, revelando sua superioridade absoluta sobre toda a criação. Jesus não é criado, Jesus está acima da criação. Qual é a lição bíblica desse ponto? A paternidade de Deus não é função histórica, tá? Mas realidade eterna. Alguém é pai em algum momento da história. Em algum momento ele não foi pai. Deus é pai sempre, eternamente. Ele sempre foi pai em comunhão perfeita com o Filho e o Espírito Santo. O pai gerou o Filho. Preste atenção nisso. A geração do Filho não implica criação. Gerar é uma coisa, criar é outra dentro da teologia. Ele sempre existiu com o Pai com a mesma essência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que o Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. Então Deus não passou a ser criado em algum momento. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Não recebeu vida no sentido de passar a existir. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. E se está na eternidade, não tem um momento que ele passou a ser, porque eternidade não tem tempo. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Isto é, compartilhada da mesma natureza divina. Por isso que o Senhor Jesus, quando esteve na terra, diz: eu e o Pai somos um. Natureza, não pessoa. Agora vamos lá. Agora que chegou a hora. Eu estava aqui na lição 3 e aconteceu algo. Deixa eu fazer uma correção aqui. Lição 3 não, lição 1, desculpe. Tá? O pastor Márcio de Santa Dalila, Magé, Rio de Janeiro, ele entrou em contato comigo porque na lição 1, tá? Eu tô respondendo isso na 4, porque ele entrou em contato comigo agora, recentemente, e as lições são gravadas um pouquinho com antecedência. Então, no terceiro tópico da lição 1, a relevância da Trindade para a fé cristã, no primeiro ponto, desenvolvimento doutrinário da Trindade, lá no finalzinho diz assim, desse tópico: assim aprendemos que o Pai eterno não é gerado e é a fonte. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Então, nessa primeira lição, houve uma questão de um panorama.
E aí isso está sendo desenvolvido melhor ao longo das lições. Inclusive aqui nessa lição 4, essa questão de gerado está um pouco mais nítida. Só que eu quero me aprofundar mais justamente porque o pastor Márcio de Magé, Santa Dalila Magé, nesse caso, ele, aqui do Rio de Janeiro, ele entrou em contato comigo, tá? Ele assiste os programas aqui, as aulas, como muitos de vocês, e ele perguntou, porque houve uma dúvida lá em sala de aula. Então hoje eu quero deixar isso esclarecido de uma vez por todas, em nome de Jesus. Não sou perfeito, mas vou tentar. Como explicar que Cristo é gerado do Pai? O que é gerado? Porque quando você ouve, uma criança foi gerada, então ela passa a existir em algum momento. Só que teologicamente a palavra gerado não quer dizer isso não. Para entendermos corretamente que Cristo é gerado do Pai, precisamos distinguir duas coisas. O que acontece na eternidade e o que acontece no tempo. Deus não vive no tempo como nós. Nós vivemos presos ao tempo, passado, presente e futuro. Tanto é que todo final de ano, não veio um novo ano, as promessas ainda não aconteceram, mas nesse novo, para Deus não existe isso não. Para Deus é uma coisa só, a eternidade não tem tempo. Deus, porém, é eterno. Nele não há começo, sucessão ou mudança. Justamente porque ele é imutável, tá? Se houvesse tempo para Deus, Deus ia envelhecer. Quem envelhece somos nós, porque estamos sujeitos ao tempo, irmãos. Nele não há começo, sucessão ou mudança. Por isso, quando falamos de Deus, não podemos aplicar ideias como antes, depois ou quando, da mesma forma que usamos para os seres humanos. Aí eu coloquei uma imagem aqui só para ilustrar. Tempo e criação, a criação está dentro de um tempo, esse círculo amarelo. A eternidade está fora do tempo. Eternidade não tem tempo. Dia tal, mês tal, ano tal, hora tal, segundo tal. Não tem isso na eternidade. Então, quando nós aprendemos que Jesus foi gerado, se ele é gerado na eternidade, não há um momento de ser gerado. É apenas para dizer que ele tem a mesma natureza do Pai. Só isso, mais nada. Vamos lá. O que significa dizer que o Filho é gerado? Na Bíblia, gerado não significa criado. Criar é produzir algo que não existia. Gerar é transmitir a mesma natureza. Então Jesus tem a mesma essência, mas não há um momento que ele passou a existir como filho, porque senão haveria um momento que o pai não seria pai, e nós já passamos aqui na lição dizendo que o pai sempre foi pai, senão em algum momento ele não seria pai. Quando a escritura afirma que o filho é gerado do pai, está ensinando o quê? O filho vem do pai quanto à relação pessoal. O filho possui a mesma natureza divina do pai. O filho não é uma criatura. Portanto, ser gerado fala da relação, não de começo. Entendeu agora? Porque estamos falando de eternidade. Na eternidade não tem tempo. Não há um momento. Eternidade não conta tempo, irmãos, em nome de Jesus. Pastor, mas isso é difícil de entender? Creia! Eterno. Não tem tempo. Quando nós estivermos na eternidade, não vai perguntar assim, quantos anos você tem? Não existe isso. Quantos anos tem? Não existe. Por quê? Porque é eternidade. Deu para entender? Quantos anos Deus tem? Não tem anos. Porque na eternidade não se conta anos, irmãos. Só se conta anos dentro da parte do tempo. Como eu mostrei aqui, tempo e criação. Em algum momento do tempo houve a criação. Mas a eternidade está fora do tempo. Entendeu agora? Isso aqui é interessante. 3. A geração do filho na eternidade. O pai é eternamente pai. O filho é eternamente filho. Nunca houve um momento em que o pai existiu sem o filho, senão ele deixaria de ser pai. Pois a paternidade divina é eterna. Como em Deus não há sucessão temporal, o Filho não começou a existir, mas existe eternamente com o Pai. Quando fala de gerado, é para falar que ele é da mesma natureza. Só isso. A geração do Filho não é um evento no tempo, mas uma realidade eterna. Está na eternidade, não tem tempo. Dentro do próprio ser de Deus. Pai, nesse caso. Por isso dizemos que Cristo é eternamente gerado do Pai. 4. O filho não é inferior ao pai. Ser filho não significa ser menor ou menos Deus. O filho é da mesma essência do pai, eterno como pai e verdadeiro Deus. A diferença entre o pai e o filho não é de natureza, mas de pessoa, de função dentro do plano da salvação. Mas Jesus passou a existir em algum momento no tempo quando ele veio à terra, como homem. Como Deus, não.
Como Deus, ele sempre existiu. Como homem, ele passou a existir em algum momento. Mas ele sempre existiu como Deus. Guarde isso. Podemos concluir que Cristo é gerado do Pai na eternidade, não como criação nem como início, mas como uma relação eterna. Quando falar de gerado, está falando da relação do Filho com o Pai. Mesma natureza. Quando veio ao mundo, não começou a existir. Apenas assumiu a natureza humana. Entrou no tempo. Aí ele sai da eternidade. Vou voltar aqui para vocês. Ó, tá lá a eternidade em azul. Ele sai da eternidade, ele continua eterno, mas ele vem ao tempo, na parte humana. Isso é só para nós entendermos, para nós termos esse entendimento. Quando veio ao mundo, não começou a existir, apenas assumiu a natureza humana, entrou no tempo, permanecendo o Filho eterno que sempre foi. Então eu espero que depois dessa explicação, pastor Márcio já teve acesso em primeira mão dessa explicação, mas agora eu estou trazendo, eu até disse para ele que se houvesse uma oportunidade que se em outras aulas tratasse disso, eu ia desenvolver isso melhor, e aqui estou apresentando para vocês. Eterno não tem tempo. Se o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, e nós aprendemos que o Filho é gerado do Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho, nós vamos entender que se está na eternidade não tem tempo. Então não houve um momento que Jesus passou a ser Filho, porque ele não foi criado. E não houve um momento que Jesus passou a ser filho, porque senão teria um momento que o pai não era pai. E ele sempre foi pai, porque está na eternidade. Deu para entender? Então você vai sair daqui com esse entendimento em nome de Jesus. Lição bíblica desse ponto: o filho não foi criado, mas eternamente gerado, e se é eternamente não tem tempo, ele possui a mesma vida e essência do pai, sendo igualmente Deus. Se nós tirarmos de Jesus e acharmos que Jesus em algum momento foi criado, então ele não é Deus. E se ele não é Deus, ele não pode salvar, porque ele não é perfeito. Criatura não é perfeita. Quem é perfeito é Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. O Pai nos concede o Espírito. Procede, né? O Espírito também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai, João 15, 26, e é enviado pelo Filho, João 16, 7. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. Então, proceder é ter a mesma natureza. Por isso que o Espírito Santo também é uma pessoa. O Espírito Santo é próprio de Deus. É o próprio Deus. Atos 5, 13 e 4. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Enviado para estar conosco para sempre. O Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma coisa, como alguns acreditam. Ele nos aproxima do Pai, Efésios 2,18. Testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16, porque ele mora dentro de nós. Isso é para todo cristão, não é só para quem é batizado com o Espírito Santo. A regeneração só acontece porque o Espírito mora dentro de nós e nos guia em toda a verdade. João 16, 13. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto ensina que a filiação divina não é apenas uma declaração externa, mas uma realidade confirmada interiormente, pois o Espírito Santo dá testemunho juntamente com o espírito do crente, aí é o espírito humano, e nós estudamos muito isso no quarto trimestre de 2025, corpo, alma e espírito. Veja que uma lição depende da outra, assegurando-lhes que pertence verdadeiramente à família de Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida como uma marca, um penhor, um sinal que você pertence a Deus, que eu pertenço a Deus. Mas não é porque eu pertenço a Deus que eu posso viver como eu quiser. Nós estamos falando sobre isso, muitas vezes, na lição de jovens. Não é porque eu pertenço a Deus que eu posso viver como eu quiser. Eu preciso viver à luz da nova posição que eu recebi. Filho de Deus. Um filho de Deus se parece com Deus. Então ele não pode viver como ele quer. Certo? Ele vive como a palavra ensina. Qual é a lição bíblica desse ponto? O Espírito Santo, procedente do Pai e enviado pelo Filho, é Deus pessoal. Ele une os filhos ao Pai e dá testemunho interno da nossa adoção. Então você sai desse tópico aqui
sabendo que o filho é gerado porque tem a mesma natureza, mas não houve um momento aonde ele foi gerado, porque foi na eternidade. Então gerar fala de natureza, não de criação, não fala do tempo que passou a existir. Jesus sempre existiu. O pai sempre foi pai, senão ele deixaria de ser pai em algum momento. Passou a ser pai em algum momento, certo? E o Espírito procede do pai e do filho, mas tudo isso na eternidade. Então não há um momento que o Espírito passou a existir também, irmãos. Nós temos dificuldade porque nós estamos limitados ao tempo. Tudo nosso tem a ver com o tempo. Esse momento que eu estou gravando essa aula aqui, ele nunca mais vai voltar, porque ele passou, é tempo. Para Deus não existe essa limitação. Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quando estivermos na eternidade, quando recebemos um corpo glorificado, estivermos na eternidade, não vai haver mais esse momento de qual momento que vamos deixar de estarmos vivos? Ou quantos anos temos? Não existe isso. Não é igual aqueles filmes, né? Tem uns filmes aí que romantizam a parte, né, de vampiros, né? Tem uma série aí, na verdade, tem um outro nome que se dá, é uma franquia, e aí tem vários filmes, né? E aí tem uma parte romântica dentro do filme, de vampiro e e aí eles não morrem, né? Eles, a não ser que alguém mate realmente, mas o ser humano não consegue matar, nesse caso, só outros vampiros, aí eles dizem, eu tenho 100 anos, eu tenho 1000 anos, eu tenho tantos anos, na eternidade não tem isso não. Não tem isso não. Então nós estamos acostumados a tempo aqui nessa terra. Na eternidade não tem tempo. Nós estaremos eternamente. Isso é muito bom falar aqui. Porque às vezes nós ficamos muito tristes com situações da vida, dificuldades que estamos enfrentando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Apocalipse 21:4 tem uma mensagem que eu vou colocar o texto na tela. Me veio aqui agora, na minha mente. E eu quero colocar esse texto na tela para você, para mostrar o que acontece na eternidade. Algo que nós vamos experimentar de uma forma completa. Deixa eu mostrar para você. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Um dos motivos que mais choramos é quando perdemos pessoas que amamos. Pai, mãe, filhos, irmãos, pessoas queridas. Eu já perdi meu pai. Eu já perdi um filho, meu filho primogênito. Eu perdi ele com 29 anos de idade. Isso traz choro. Isso traz dor. Eu perdi irmãos, um com 17, outro com 23 para 24. Isso traz dor. Isso traz choro. É verdade. Pela bondade de Deus, minha mãezinha tá aqui, até assistindo. Mãezinha, te amo. Minha mãe Marina, com 80 aninhos. Mas eu já perdi. Isso traz... Mas olha o que o texto diz. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, que é choro, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Quando diz que não haverá nunca mais. Sabe por quê? Porque nós estaremos num estado eterno. Então vamos em frente. Não desiste não, não para não. Eu sei que muitas vezes as lutas são grandes. Mas vamos em frente em nome de Jesus. Vamos refletir sobre este tópico? Se o Pai é eternamente Pai, fonte da vida, de vida, amor e comunhão, por que ainda vivemos como órfãos, buscando validação no mundo, no sucesso ou nas opiniões alheias? Reconheça a sua posição. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você pode não ter um cargo na igreja, você pode não estar envolvido diretamente, você pode não estar em evidência, mas você é filho de Deus, você é filha de Deus, você vai ter uma vida eterna. Então para de ficar se lamentando. Mas eu ainda não consegui isso, eu ainda não consegui aquilo. Vamos lutar, vamos correr atrás. Vamos fazer a nossa parte. Como eu falei em uma aula aqui nesse trimestre, eu sonho em fazer uma faculdade, é tarde demais. Tarde, o tempo tá passando, mas ainda não acabou o seu tempo, não. Então vamos lá. Entra no site. Pesquisa o que faz cada faculdade, cada graduação, cada formação. Conforme você for lendo lá, eu tô lendo aqui sobre direito, eu tô lendo aqui sobre arquitetura, eu tô lendo sobre isso, sobre aquilo. Aí daqui a pouco você se identifica com 1, 2, 3, 4. Depois você pega aquelas 4 e faz um apanhado para ver qual delas você se identifica mais.
E a partir de agora você vai falar, mas eu não tenho dinheiro. Bom, você fez o que você podia. Agora tu vai orar. Você já sabe qual instituição quer estudar? Tô repetindo isso porque Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém. Você já sabe qual é a faculdade que quer fazer, já sabe em qual instituição vai fazer. Agora é hora de orar, porque você não faz impossível, mas Deus faz. Agora, você quer fazer uma faculdade, você não sabe nem qual é a faculdade que vai fazer, em qual instituição que vai fazer, essa faculdade nunca vai acontecer. Porque primeiro você tem que apresentar para Deus o projeto. O seu plano, se o seu plano estiver alinhado ao plano de Deus, ele vai fazer acontecer em nome de Jesus. Eu já falei, uma hora dessa eu vou gravar um vídeo aqui, mas tem que ter bastante pessoa falando, não, pastor, eu quero que o senhor grave sobre essa questão aí de direcionamento, sobre a vida, sobre formação, sobre faculdade. Eu posso gravar, mas tem que ter pessoas que estão interessadas. Alguém dizer assim, eu estou interessado, aí vir um monte de gente em cima daquilo e curtindo, e curtindo, e curtindo, e curtindo. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que eu preparei um material importante para você ministrar a sua aula. Veja se te interessa. Professor da Escola Bíblica Dominical para Adultos. Se você quer preparar suas aulas com clareza, profundidade e material visual pronto, conheça o material de apoio da EBD Comentada Online Lições Bíblicas CPAD Adultos. Esse material é disponibilizado pelo Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês e reúne todo o conteúdo do primeiro trimestre de 2026. Você recebe comentários em PDF para imprimir, slides em PowerPoint editáveis e em PDF. Os mesmos usados no programa EBD Comentado Online, apresentado pelo pastor Mário Luna. Você ainda garante no final do trimestre um certificado de participação. E tem mais, pagamento único e as lições são liberadas semanalmente, sempre no domingo anterior à aula. Garanta hoje mesmo seu material de apoio para as lições bíblicas CPAD de adultos. Então você tem aí o material de apoio. Você pode adquirir, eu mostrei já que o comentário tem um bônus especial, você tem certificado de conclusão, de participação. Irmãos, clique aí no link que está na descrição, no comentário fixado, tá? E Centro de Ensino Bíblico Entende Tu que Lês. Veja lá qual é o material, tem o adulto, tem jovem, tem material de trimestre passado. Cuidado para você não pegar o material do trimestre passado. É do primeiro trimestre de 2026, preste bem atenção nisso. Clique lá, tá? E aí você vai para uma página, tem vídeos ensinando como fazer tudo e com certeza você vai adquirir um material que vai ser edificante às suas aulas. Vamos lá? 2. Reconhecendo a paternidade do Pai. Confessar a Cristo como filho. Se você não confessa a Cristo como filho, você não pode receber Deus como Pai. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, se não confessa que Jesus é o Filho de Deus, acabou. 1 João 4,15. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Romanos 10, versículo 9 e 10. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Está em João 14, 6. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Quantas pessoas dizem, não, Jesus não é Deus, Jesus não é Filho de Deus? Está negando o acesso ao Pai. Não tem como ter salvação desse jeito. Que cada crente possa, com um coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. 1 João 4,15 diz, qualquer que confessar, confissão contínua não é um evento único, é continuar confessando. Romanos 10, 9 e 10 une, confessar com a boca. Não, eu até creio, mas não preciso falar, não, é confessar com a boca. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Senhor. Confessar com a boca e crer no coração. Fé interior, expressa exteriormente, confessando, tá? 1 Coríntios 12, 3. É radical. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Até a confissão mais simples é dom da graça. Até a confissão mais simples é dom da graça.
João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é exclusivismo arrogante. Porque tem pessoas que quando mostramos que Jesus é o caminho, eles não aceitam. Não, isso é exclusivismo. A salvação quem tá dando é Deus, ele estipula como vai ser. Quem quiser receber, recebe. Quem não quiser receber, não vai receber. Mas vai ter consequências. Então, nós sempre aconselhamos, pregamos, mostramos a necessidade de reconhecer Jesus. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Não é exclusivismo arrogante, mas fidelidade ao plano trinitário. O Pai só é conhecido no Filho, Mateus 11:27. E o Filho só é confessado pelo Espírito. 1 João 2:23 confirma. Quem nega o Filho, esse não tem o Pai. Aí tem gente que diz, não, o Filho não é filho. Ele não é filho de Deus. Ele é apenas um profeta. Negou o Filho, não tem Deus. Negação do Filho quebra a comunhão com o Pai, pois rompe com a revelação trinitária. Qual é a lição bíblica desse ponto? Nossa confissão de Cristo como Filho de Deus revela a nossa verdadeira filiação. Se você recebe Cristo como Filho de Deus, você reconhece. Se você reconhece isso, você está dentro da filiação divina. 2. A perfeição do amor do Pai. O amor do Pai é perfeito? Sim. O amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Parece que nós estamos abandonando determinados textos porque não nos convém. Quando você lê a primeira epístola de João, você e eu somos confrontados sobre o nosso comportamento com as pessoas. Porque o nosso comportamento com as pessoas, eles indicam como é a nossa comunhão com Deus. Existe muita gente com rivalidade com as pessoas à sua volta, os irmãos da igreja. Isso prova que a comunhão dele com Deus está totalmente abalada. João diz, inclusive, que aquele que aborrece o seu irmão não conhece a Deus. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho, João 3,16. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Já falamos isso na lição passada. Na cultura romana, um filho adotado recebia os mesmos direitos de um filho legítimo. Isso foi tratado na lição 3. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Nada. Está em Romanos 8, 38 e 39. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. João 16, 27. O amor de Deus por seus filhos é pessoal e particular, não baseado em mérito ou desempenho. Por que é bom falar isso? Porque existem muitos cristãos que eles acham que merecem alguma coisa de Deus por causa do seu desempenho. Então, eu já ouvi oração de gente orar assim, Senhor, tu sabe que eu tenho sido fiel desde que te aceitei. Eu nunca me desviei. Ando nos teus caminhos. Como se ele conseguisse fazer isso por si próprio. Não. Tem a parte humana de fazer, mas a graça de Deus está sobre a vida dessa pessoa, senão ele não consegue. Porque a natureza pecaminosa, ela está presente ainda em nós. Jesus nos libertou do pecado, mas nós precisamos da graça que nos capacita a realizar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então aprenda, você não tem mérito. Ah, se eu tenho crédito. Que crédito? O mérito foi imputado em mim e em você por causa de Jesus. Foi a justiça de Jesus que foi imputada em nós e o nosso pecado, a nossa culpa em Cristo. Não tem mérito. Então entenda, não é baseado em mérito ou desempenho. Tem gente que, Deus me ama mais porque eu sou mais obediente. É mesmo. Não ama, não. O amor de Deus é igual para todos os filhos. Ele pode usar uns mais, outros menos. Mas isso não significa que ele ame mais. Essa verdade desfaz a ideia de que maior envolvimento na obra torna alguém mais amado por Deus, pois seu amor não é proporcional às obras, mas a sua graça. Deus ama por graça, favor e merecido. Então, desconstrua isso da sua cabeça que você é mais amado porque você faz mais. Você merece mais bênçãos porque você faz mais. Não existe isso, não. A obediência é para todos.
É claro que o filho que obedece, ele desfruta de bênçãos de Deus, que o filho que desobedece não desfruta. Mas isso não quer dizer que Deus ama mais. É aqui que está o problema. Cuidado com isso. E se você obedece, sempre lembre-se, sou dependente de Deus. Assim o amor do Pai é a fonte da nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Efésios 2, 4 e 5. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou, nos guarda até o fim. Aleluia. Então entenda, a graça de Deus se manifesta me possibilitando a dizer sim ao convite da salvação. Sem a graça, que é produto do amor, que é consequência do amor de Deus, jamais eu receberia a salvação, porque eu nunca ia procurar Deus por mim mesmo. Deus se revela primeiro. Lição bíblica desse ponto: o amor perfeito do Pai fundamenta a nossa salvação e segurança. 3. As bênçãos da filiação divina. Que bênçãos eu tenho por ser filho de Deus? As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. 1 João 4,17. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. Você não precisa temer, você é filho. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Romanos 8,15. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. E aqui vamos tratar de algo bem interessante. Ezequiel 18, 24, 1 Coríntios 10, 12. Mas sim que o Espírito Santo, habitando em nós, testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O Espírito Santo está em nós. Se nós vivermos à luz da nossa filiação, nós vamos receber vida eterna. O verdadeiro amor aperfeiçoado em nós pelo Espírito remove o medo, pois o amor não há temor, no sentido de medo, tá? Antes, o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4,18. Temor aqui no sentido de medo. Quando Paulo afirma que o crente recebeu o espírito de adoção em Romanos 8,15, ele está tratando da natureza do relacionamento com Deus, não da impossibilidade da queda. Então entenda uma coisa, não é porque você tem o Espírito de Deus na sua vida que você não tem uma possibilidade de cair. Tem possibilidade de cair. Basta você começar a abrir mão da sua fé. Porque é através da fé que você recebe salvação e é através de abrir mão da fé que você abre mão da salvação. Então perder a salvação não é que alguém te tirou, é que você abriu mão, você deixa de lado. Ezequiel 18, 24 confronta diretamente essa falsa segurança. Um justo pode abandonar a justiça e morrer em seu pecado. Um injusto pode abandonar a injustiça e receber salvação. Paulo reforça essa advertência em 1 Coríntios 10, 12, ao dizer que quem pensa estar em pé deve cuidar para não cair. Vigilância. Não adianta só orar, não adianta só jejuar, não adianta ler a palavra com a intenção de praticar, mas é preciso também, porque a intenção de praticar vai entrar a vigilância. Não é só ler a palavra, mas tem que ter a intenção de praticar, porque tem que entrar a vigilância. Se a queda fosse impossível, a exortação seria vazia. Por que Paulo falaria sobre quem pensa estar em pé deve cuidar para não cair? Se não houvesse essa possibilidade de queda, então não tinha por que Paulo escrever isso. Então essa questão que há quem defenda, nunca um salvo vai perder a salvação. Um salvo vai perder a salvação se ele abrir mão da sua fé. É claro que essa teologia defende o seguinte: se abriu mão da fé, não era salvo, porque uma vez que é salvo, ele não tem como abrir mão da fé. Só que nós não vemos desse jeito. Nós entendemos que um salvo pode abrir mão da fé, sim, senhor. Nós entendemos assim. Há quem entenda diferente, tá? É um debate que vem há séculos, que nós não vamos chegar a uma conclusão. Vamos continuar no nosso passo e eles continuam no deles. Em termos bíblicos, a salvação não se perde por fraquezas momentâneas, seguidas de arrependimento genuíno. Não se perde por causa de fraquezas momentâneas, mas por um abandono consciente e persistente da fé. Há muitos anos atrás, eu ia muito mais em vigílias, e era muito comum no final da vigília cantar um corinho mais ou menos assim. Irmão, acorda, acorda, irmão, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Irmão, acorda, acorda, irmão, Jesus vem buscar a igreja e você não sobe, não. Isso é uma heresia.
É um desconhecimento bíblico total. Quem é que foi que disse que se você estiver dormindo e Cristo voltar naquele momento, você perde salvação? Isso é heresia. E a gente cantava isso porque a gente não conhecia a palavra. Hoje eu não canto mais. Eu tô cantando aqui só para mostrar para você o que a gente cantava pela ignorância. Temos que estudar a palavra para não cair nessas armadilhas. Então tem gente que pensa que vai perder a salvação. Tô dormindo. Uma falha momentânea seguida de arrependimento não faz você perder a salvação, irmão, pelo amor de Deus. Mas um abandono consciente e persistente da fé. Isso chama-se apostasia. Prática do pecado. Lição bíblica desse ponto. Aí alguém vai dizer assim, os santarrões. Pastor, então o senhor está incentivando as pessoas a pecarem, porque elas vão premeditar, fazerem práticas momentâneas, pecados momentâneos, porque se arrepender, não perde a salvação. Ei, um salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que está vivendo uma vida de santificação, não premedita pecar. Se ele está premeditando pecar, ele já vive na prática do pecado. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Então eu não estou defendendo o pecado aqui não. Eu apenas estou dizendo que pecados momentâneos, seguidos de arrependimento genuíno, não faz ninguém perder a salvação não. Porque ninguém é perfeito ao ponto de não pecar. Vamos entender isso aqui. Ninguém é perfeito ao ponto de não pecar. Mas se ele se arrepende, ele não vai perder a salvação por causa disso. Agora, se alguém premedita pecar, porque não é prática, é só um pecadinho, não, só vou fazer essa vez, ele já vive na prática, tá bom? Vamos refletir sobre esse tópico. Viver como filho é abandonar o medo, viver em obediência e confiar no amor do Pai. Antes de seguir aqui, eu preparei um material para você interessante sobre compreender as Escrituras. Você lê a Bíblia, mas sente dificuldade para entender o texto com clareza e segurança? Então você precisa do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu o que Lês? Com aulas em vídeo e orientações práticas, você vai aprender a estudar a palavra com mais profundidade, fidelidade ao texto e organização. O curso é ministrado pelo pastor Mário Luna, e ao final você recebe certificado de conclusão. E ainda ganha um bônus exclusivo. Um treinamento prático para usar o aplicativo My Bible, aprofundando pesquisas e comparações bíblicas, usando seu celular, tablet, notebook, computador ou na sua Smart TV. Garanta sua vaga e cresça no entendimento da palavra. Então você tem aí o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. É um investimento aonde vai trazer benefício para a sua vida. Você quer compreender as Escrituras? Então tem uma solução para você. O link está na descrição, Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Você vai clicar, você vai para a página, lá vai ter o material de apoio da EBD, tem o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia e outros materiais, e aí você vai escolher e vai adquirir. E depois você vai contar um testemunho sobre o que mudou na sua vida depois de fazer o curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Tópico 3, a experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. Então entenda isso aqui. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Sabia? Não é você que se aperfeiçoa. É uma obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. E o que é guardar a palavra? É praticar. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Como é que alguém sabe que está em Deus? Através de guardar a palavra de Deus. Essa é a forma, é a única maneira. Se eu estou guardando, obedecendo, eu estou em Deus. Se eu vivo uma vida de desobediência, eu não estou. Mas eu posso me arrepender e estar. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Você obedece porque você ama. Você é grato porque ama. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Não tem amor. Certo? Alguém diz eu amo a Deus, mas não obedece. Não é amor bíblico. Alguém diz eu creio em Deus, mas não obedece. Não é fé bíblica. A fé implica em obedecer. O amor implica em obedecer. A cada ato de desobediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Cada ato de obediência, desculpe. Mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira
que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Por isso que quando eu começo o programa aqui, eu oro, Senhor, ilumina nossa mente, para que venhamos compreender e tenhamos a intenção, ó, devemos viver de maneira que nossa prática, ou seja, intenção de praticar a palavra. E que aí tem intenção de praticar, porque se você não tiver intenção de praticar, não funciona. Ah, mas eu tô aprendendo para ensinar. Tá errado. Esdras 7:10 tem que ser o seu lema, o meu lema. E Esdras se propôs a conhecer a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Tem aqui cumprir. Cumprir é praticar. Se você só quer aprender para ensinar, uma hora você vai morrer espiritualmente. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado nesse amor. E quando eu digo morrer, você pode estar dentro da igreja, ter cargo no ministério, ser pastor, presbítero, evangelista, está morto. A igreja em Sardes tinha crente mortos. E eles estavam na igreja. Muitos cristãos confundem o serviço no reino com obediência a Deus. Isso aqui é um problemão. Passando a confiar no desempenho, nos dons e nos cargos que exerce. Tem gente que mede a vida espiritual por trabalho na igreja, por dons espirituais e por cargos. Está errado. Isso tudo tem a ver com serviço. Isso não tem nada a ver com fruto, transformação de vida. Contudo, as obras só têm valor quando fluem de um coração obediente. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, no finalzinho do Sermão da Montanha, Jesus diz assim, em teu nome profetizei, expulsei demônio, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Eu nunca vos conheci. Serviço não tem a ver com transformação de vida. Existem pessoas que podem estar desempenhando serviço no reino, mas não tem transformação de vida. Contudo, as obras só têm valor quando fluem de um coração obediente. Se alguém faz muito para Deus, entre aspas, porque ninguém faz muito, mas resiste em obedecer a Deus, não está demonstrando maturidade, sim substituindo o relacionamento por desempenho. Cuidado para você não medir sua vida espiritual por desempenho. Você precisa medir sua vida espiritual por obediência. Isto é religiosidade ativa, não amor amadurecido. Lição bíblica desse ponto, a obediência à palavra aperfeiçoa o amor de Deus no crente. 2, o amor é a marca dos filhos de Deus, sabia disso? Se não tem amor, não é filho. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor de seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Presta atenção no que está escrito aqui, irmãos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Tem um monte de gente, não amo. Não gosto dele, não gosto dela. Então vai orar para passar a gostar. Amar, porque tem que amar. É bíblico. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem amor mútuo. Aí você diz, mas ele não merece. Ué, Deus nos amou sem nós merecermos. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Esquece isso. Muda essa forma de pensar, tá errada. Quem ama, de fato, revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna a real presença de Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. É importante dizer aqui que se você não entender isso, o amor de Deus não pode ser aperfeiçoado na sua vida. Quanto mais você tem rivalidade com as pessoas, menos você vai experimentar esse amor. Menos. Atos 2, 42 a 47, vemos esse princípio em ação. A comunhão, a perseverança na doutrina, a partilha, a vida piedosa criaram um ambiente espiritual saudável e atraente. Esse texto aqui é comentário, tá? Ele não é da lição, não. A conduta transformada da igreja não apenas glorificava a Deus, mas despertava o interesse e a fé daqueles que estavam ao redor. Esse texto era para estar em azul, mas agora já foi, tá bom? Então, a conduta da igreja mostrava amor e despertava vontade naqueles que não serviam a Cristo. Será que nós temos andado dessa forma? Assim, o crescimento da igreja não era fruto de estratégias humanas, mas da manifestação visível do amor de Deus por meio de uma comunidade que vivia o evangelho na prática. Lição bíblica desse ponto. A ausência de interesse por Cristo não se resolve com estratégias humanas. Tem um monte de igreja fazendo um monte de coisa para atrair pessoas. Talvez está faltando luz em nós, mas revela a perda de um testemunho fiel. Onde falta a vida transformada, métodos substituem o evangelho e não produzem conversão verdadeira. Vai ter adesão. Pessoas vão chegar, mas não tem transformação. Fomos amados primeiro.
Tá aí, ó. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Então nós respondemos com amor porque Deus nos amou. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Estávamos lá no mundo, perdidos. Efésios 2, 4, 5, alguém diz, mas eu nasci no lar evangélico, mas em algum momento você confessou Cristo como Senhor e Salvador, ainda que não levantou sua mão. Porque todos nascemos culpados e condenados. Ninguém nasce salvo, não. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebido como filhos em Jesus. Romanos 5, 8, Efésios 1, 5. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. E aí tem que explicar isso aqui. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor, João 15, 13. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Vamos para a explicação. O próprio Deus nos deu exemplo de amar sem mérito algum. Como seus filhos, somos chamados a viver esse amor para com Deus, o próximo e até os inimigos. Não porque mereçam, mas porque em comunhão com Deus, o Espírito nos capacita a amar. Se nós estamos em comunhão com Deus que é amor, e o Espírito desse Deus que é amor mora dentro de nós, por que nós não amamos? Isso quer dizer que a nossa natureza pecaminosa está falando mais alto. A carne, que é a natureza pecaminosa. Então estamos vivendo mais na carne do que no Espírito. Existe o natural que não tem Cristo, existe o carnal que tem Cristo, mas vive guiado pela carne, e existe o espiritual. Talvez nessa área você esteja agindo mais na carne do que no Espírito. Se você está em rivalidade com o próximo e com aquelas pessoas que se levantam contra você. Lição bíblica desse ponto: a vida cristã é resposta ao amor que Deus demonstrou primeiro. Você está respondendo a esse amor? Vamos refletir sobre esse tópico? Quem foi amado por Deus vive para refletir este amor. E como eu estou tentando criar uma cultura que você venha aprender a palavra, meditar na palavra, estudar bons livros, preste atenção nesse material que eu preparei. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Pensando nisso, eu estou indicando para vocês aí literaturas que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Temos aqui livros cristãos de modo geral, aonde você pode aí escolher aquele que melhor estiver de acordo com a sua procura, audiobooks, comentários bíblicos para que você possa compreender o que a palavra do Senhor diz, e temos também livros de teologia, aonde você vai poder estudar a Bíblia com mais profundidade. Acesse o link que está na descrição e confira aí os livros que você realmente deseja adquirir. Fazendo isso, você contribui com o meu ministério de ensino. É claro que eu estou indicando isso. O propósito é criar uma cultura de estudar os livros aí, irmãos. Estudar, se preparar, tá? Ir além, não ficar preso apenas na revista ou no livro de apoio. Você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, mas ao mesmo tempo você está contribuindo aí em relação ao meu ministério de ensino. Conclusão: Deus é Pai por natureza, por eternidade, por amor. Ele nos revelou sua paternidade enviando o Filho, concedendo o Espírito e adotando-nos como filhos. Que coisa, que privilégio, irmão, que privilégio. Que privilégio. Essa verdade define quem somos, como vivemos e como nos relacionamos com o mundo. Guarde isso. Se você entendeu a verdade, dentro dos objetivos da lição, o final define quem somos. Somos filhos de Deus, vivemos como filho de Deus e nos relacionamos como filhos de Deus. Vivamos, portanto, como filhos que confiam, obedecem e refletem o amor do Pai. Vamos conferir o que vamos estudar na próxima lição, lição de número 5, o Deus Filho. Terminamos aí a sequência do Deus Pai e agora vamos estudar o Deus Filho, Cristologia, que também está aí dentro dessa obra aqui que eu mostro de teologia para pentecostais. Então estaremos entrando aí na parte da Cristologia, que vai ser ministrada essa aula no dia 1 de fevereiro de 2026. Janeiro já foi embora. Meu Deus!
Bom, eu quero agradecer a você que ficou até aqui comigo até esse momento. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Quero agradecer você também que tem semeado no meu ministério de ensino. Você também pode fazer parte dessa semeadura, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code dentro do seu banco, tá? Do seu aplicativo bancário. E também você pode fazer diretamente, se você está com o celular, através da chave Pix. Eu quero agradecer a todos que semeiam no meu ministério de ensino. Via aqui, tá? O Pix, via também a questão do adquirir algum livro, adquirir o curso, material de apoio, seja membro, enfim, que Deus te abençoe e te recompense. Vamos orar. Louvado seja Deus. Nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Quero agradecer a minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Tá aí ela, fotos nossa. Louvado seja o nome santo do Senhor, que tem feito um lindo trabalho através dessas artes que ela faz aí, tá? Do material de apoio, os slides que ela faz, tá? Que Deus abençoe a vida dela. Ela tem sido uma bênção na minha vida. Deus seja louvado pela vida dela. Bom, nesse momento eu quero orar. Já mandei um beijão pra minha mãezinha Marina. Então eu quero orar e continuo pedindo oração pela vida da minha sogrinha mãe, Rosemary, que é a mãezinha da minha esposa e é uma mãezinha pra mim, é uma segunda mãe pra mim também. Então eu quero pedir oração pela saúde dela, para que Deus a cada dia dê saúde pra ela, longevidade, como a minha mamãe Marina também, de 80 aninhos. Que Deus continue nos ajudando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma conclusão de aula. Senhor, cada aula é um desafio. Eu sei que é um desafio para cada professor, para cada professora. Que o Senhor continue nos ajudando, Senhor, nos fortalecendo. Senhor querido, eu quero aproveitar essa oportunidade, pedindo que seja uma aula edificante em sala de aula, pedindo que mais pessoas cheguem até aqui, que as pessoas possam falar do canal para que outras vidas sejam edificadas. Mas eu também quero orar agora por aqueles que estão enfermos, seja os que me assistem ou alguém da família. Quero pedir cura. Quero pedir também, Senhor querido, portas abertas, uma porta de emprego, uma causa na justiça, uma solução, essa aposentadoria que está sendo esperada. Deus, eu quero pedir também restauração de casamento. Eu quero pedir salvação dentro da casa, desse marido, dessa esposa, desse filho, dessa filha, desse pai, dessa mãe, Senhor, desse familiar. Eu quero pedir ao Senhor que possa entrar na causa que eu não clamei aqui, que eu não falei, que eu não trouxe de forma detalhada. Ajuda. Toma esse professor que está meio desanimado, essa professora, não deixa desistir. Esse obreiro, essa obreira, seja pastor, evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, ó Deus, missionário, missionária, seja quem for, Senhor, líder de departamentos. Ajuda-nos, Senhor. Toma cada um de nós em tuas mãos e continua nos fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela e todo o material que eu anunciei está na descrição no Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês. Faça parte do canal do Telegram também, que vai ser uma bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!